Muito bem, começando mais uma edição do programa Guardados da Memória. Hoje viemos até a casa da dona Maria Pia Vacilotto Moraes. Como é que tá a senhora? Graças a Deus, estou bem e feliz com a visita de vocês. Nós também estamos muito felizes em conversar com a senhora, uma simpatia. E, enfim, eu queria saber da sua história. A senhora tem uma trajetória muito marcante em Bagé, né? Uma trajetória de vida notável. E, enfim, a senhora nasceu na Itália. Queria que a senhora falasse sobre o local que a senhora nasceu e como é que foram esses primeiros anos lá, né? Muito bem. Eu nasci em Altivole, Treviso, no norte da Itália. Durante a guerra que eu passei, criança diz que não recorda, mas guarda tudo na memória. Pois eu vim para o Brasil com 11 anos. Não tive infância, porque durante a guerra não há infância. Ficamos em Altivole, o meu local, graças a Deus, não foi bombardeado, porque nós morávamos num local menor. Mas tínhamos uma boa igreja, freira, colégio estadual. Sim. Tá? Fiz todo o primário na Itália, foram 5 anos sem luz, pouca água, pouca comida, que até hoje me emociono, mas vim para um país maravilhoso, estou aqui até hoje, graças a Deus. Sim, bom, a Itália foi um dos centros de combates e o arraso foi muito grande, né? Como é que foi a decisão da sua família, né? A senhora era a caçula, né? Como é que foi a decisão de vir para o Brasil? Como é que se dava isso nos anos 40? Acontece, como expliquei, durante a guerra eu fiz um bom primário. Uhum. A minha mãe, meu tio, que é irmão da minha mãe, morava em Ulha Negra, era sócio do segundo Deiro. Certo, filho do Francesco Deiro. Ele escreveu, assim que terminou a guerra, se nós não queríamos vir, a nossa família, para o Brasil, porque nós aqui tinha comida e trabalho, a qual lá na Itália, a guerra já fazia, depois disso, que nós víamos 1 ano e meio que tinha terminado, a luz recém tinha voltado, a água estava escassa, comida pior ainda. Sim. E viemos para Ulha Negra, onde ficamos 1 ano em Ulha Negra, graças a Deus, com comida e os meus familiares com trabalho. Sim. A senhora lembra do trajeto para o Brasil, o nome do barco? Como é que foi essa viagem? Lembro, uma viagem péssima, que naquela época o navio era de Jerusalém, de Gênova até Santos. Não pense que é um navio de hoje, de luxo, não. Era o último trajeto dele com passageiro até Buenos Aires. Nós viemos até o Porto de Santos com este navio. Quantos dias levou essa viagem? Olha, até Rio Grande foram 14 dias. Sim. Depois de Santos, nós descemos, pegamos um navio costeiro, Itapura. Os dois muito bons. Itapura viemos até o Rio Grande. Do Rio Grande, nós descemos, pegamos o trem e fomos para Ulha Negra. E me diga uma coisa, qual foi o choque de chegar numa cidade como Ulha Negra, naquela época, né? Vindo da Itália, mesmo com toda a destruição da guerra, eu imagino que a estrutura na Europa ainda fosse melhor, né? Bom, Foi um choque muito grande? Como é que Como foi? eu expliquei para vocês, a Itália começou a ficar arrasada depois que entrou Mussolini.
E a guerra onde? Mas eu vi várias tropas passar, porque morava numa esquina e numa das ruas principais. Não fomos atingidos. Vi tropa italiana, 2 vezes tropas brasileiras e a última foi americana, que posso falar, pela primeira vez eu conheci uma pessoa morena. Eu sabia que existia, porque a gente estudava, mas eu nunca tinha visto. Mas no jipe americano estava uma pessoa morena e eu achava que ele estava preparado. Camuflado? Isso aí, essa palavra eu ainda não sei dizer muito bem. Naturalmente que a Ulha Negra, naquela época, não tinha nada, mas nós tinha comida, gente e trabalho, tá? E com o tio, aí comecei a fazer amizade com a família Beiro. Depois, o meu tio, que nós trouxe para cá, depois de nem um ano, ele voltou para a Itália. E nós, a família Beiro, nos trouxe para Bagé. Certo. Qual era porque os seus irmãos eram mais velhos, né? Qual era o ofício deles? Eles já vieram da Itália com cada um com uma profissão, certo? Bom, o Higílio, que é o pai do Luciano aqui, sim. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Marceneiro. Ele fez 4 anos na guerra. 4, mas se salvou. Sim. Tá? O Luiz Alfaiate, muito costurou aqui em Bagé. O outro irmão, Santino? Seria Santino lá? Sim. Santino, sim. Exatamente. Químico. Ele começou a trabalhar aqui, mas não deu certo. Ele foi a Porto Alegre e teve a fábrica Lipon. Tá? Sabão em pó. Exatamente, fábrica de produtos de limpeza. Sim. E o Aldo, que nós tínhamos 7 anos de diferença, ele tocava violino. Ele começou a tocar na orquestra aqui em Moimba, depois casou, foi para Porto Alegre e foi tocar numa orquestra importante de Porto Alegre, me esqueci do nome agora. Talvez a OSPA? Exatamente. Exatamente, aonde depois ele se aposentou. Ah, que legal. Bom, e eu já ia perguntar aí a senhora, Dona Maria. Eu recém tinha terminado o primário. Você sabe que chegar num país, por exemplo, não saber o teu idioma só. Português só sabia que eu aprendi no navio costeiro brasileiro, dar bom dia, obrigada e até logo. Sim. Chegamos em Ulha Negra assim. Bom, havia outros italianos pelo menos para fazer essa adaptação, digamos, mas até onde eu sei, já quando a senhora chegou, pouca gente falava italiano em Bagé, né? Em Bagé tinha mais italiano do que agora, porque agora italiana nata sou só eu e o Cláudio Assanello. Sim. Tá? Então, mas dei aula de italiano. Ah, que legal. Por 21 anos, eu primária, com meu simples primário, dei quase 21 anos aula de italiano na sociedade italiana. Quer saber? Que eu mais aprendi do que ensinei. Sim, porque né, as pessoas aqui deixam de usar a língua, daqui a pouco esquecem a própria língua materna, né? Mas eu tive bons alunos até hoje, médico, advogado, faziam viagem para a Itália, muitos voltavam e retornavam à aula. Que legal. A senhora falou que um dos seus irmãos era alfaiate? Era. Porque a senhora
também desenvolveu atividades de costura e tudo mais. Tem a ver com esse irmão? Como é que foi esse... Oh, como é que foi? Quando vim para o Brasil, eu estudei aqui só 1 ano e meio no colégio 15 de novembro, que é ainda hoje, agora, ao lado da igreja São Sebastião, né, a catedral. É pertinho. Eu estudei 1 ano e meio. Em vez de me ajudar, meu Deus, foi uma confusão. Sim, misturou. Mas adorei. Aí que eu comecei. Não continuei o estudo, porque eu, com 14 anos, comecei a trabalhar no comércio. Trabalhei até que eu casei com 21 anos no comércio. Quer dizer, o que eu aprendi mesmo no português foi durante esse trajeto de trabalho. Sim, sim, conversando diariamente com as pessoas, né? E de quem era? Era da família o comércio? Olha, eu comecei na Singer, antiga, na Avenida 7, 1 ano. Depois só 6 meses no Calil. Vendia aviamentos e material de costura, é isso? Assim já era, mas depois trabalhei no Calil, que eu vou lhe explicar o porquê trabalhei um pouco no Calil. Porque aqui, além da família Deiro, que era o Hernani, a Elizabeth, a Selma, a Margarida, e o mais novo até agora tinha, tá? O Calil foi uma outra família Calil, Abdala Calil, casado com a Genoveva, tinha os filhos, qual fiz amizade, acompanhei muito. Por exemplo, sou um doutor, mas eu não trato. O Ricardo, o médico cardiologista famoso de Porto Alegre, tá? A Leila, a Liliane foram amigas aqui também. Sim. Então, com esse entrosamento com os Deiro e os Calil, eu aprendi mais alguma coisa em português. Sim, a senhora trabalhou na loja, ali na esquina do calçadão. Agora, só trabalhei no Calil só 6 meses. Foram 6 anos no Bazar da Moda. Certo. Tá? Foi 6 meses no bazar. 6 meses não, 6 anos, gente. Até que eu casei, que eles eram filhos de italianos que vieram de Buenos Aires e tiveram essa loja famosa na esquina, Bazar da Moda. Qual era a família? Peduzzi, né? Peduzzi. É. Os irmãos Peduzzi. Sim, o prédio ali da esquina tem o nome, né? Agora é um prédio. Né? Antes era uma loja belíssima, com todos os produtos de vestiário, perfumaria. Nós tínhamos perfumes importados lá, Helena Rubinstein, Max Factor, Coty, qual aqui não existe mais, só tem no Uruguai. Sim, sim. Eu sei que, com o tempo, a senhora foi uma das pioneiras na organização de desfiles de moda beneficentes e esse tipo de atividade. Como é que isso começou? Foi o seguinte, como eu expliquei, eu tive 20 anos modas Vaciloto. Sim. Onde o meu irmão Alfaiate trabalhava na parte cima, né, que a gente diz. Onde é que ficava essa loja, Dona Maria? No nome, eu acho que é. Onde tem agora a Praça Silveira Martins, na esquina não tem a farmácia Pombral? Sim. Naquele edifício, não sei. Que é a Abdala Calil, aquele edifício ali. Não, eu sei, eu quero me lembrar o nome da rua. Parece que é Monsenhor. Monsenhor Costabile Hipólito ali. Número 34. Era bem em frente à praça. 34, certo? Não, deixa eu me lembrar, não, é 34. Sim, tá? era bem central. É no térreo.
Aí, durante o trabalho meu no Bazar da Moda, pense bem, olha a diferença. Eu fui eleita a mais bela comerciária de Bagé. Que legal, parabéns. Ganhei de prêmio 3 dias em Porto Alegre, no Hotel Majestic, Certo. que agora é Mário. É a Casa de Cultura, isso. É. E uma semana, meu prêmio foi uma semana na praia de Capão da Canoa. Naquela época, Capão era chalé, Sim, mas que agora é um centro grande. sim, enorme. Aí, com o trabalho meu, eu comecei a fazer desfile. Todos os desfiles que eu fiz foram beneficentes. Ajudei na maneira que eu pude. Porque eu vim da Itália pobre, não sou rica, mas estou vivendo. Tá? Aí, por vários anos, eu fiz os desfiles, como expliquei, e no Clube Cacheral eu preparava a debutante do ano. Certo. As minhas filhas debutaram todas no comercial e a Adriana debutou no recreativo, porque o clube recreativo era o recreativo ítalo-brasileiro. Foi a primeira filha de italiano com brasileiro que debutou no recreativo. Aí eu continuei, só que a loja, em 20 anos depois, não deu mais. E a senhora casou, constituiu família em Bagé? Agora, quando eu trabalhava no Bazar da Moda, na frente tinha o antigo Banco Nacional do Comércio, Certo. que agora É a Casa de Cultura. Isso. Sempre passava um rapaz e ficava me olhando. Aí, um dia ele resolveu vir falar comigo. Aí começou o namoro. E o meu chefe do Bazar da Moda fazia gosto. Um dos irmãos Gentil, seguido me mandava fazer pagamento no banco. E aí começou o namoro. Com o brasileiro, Glênio Paulo Machado Moraes. Mas não era bagense, era de Lavras. Mas era brasileiro. Sim. E eu italiano. Começamos, daí, há pouco tempo, ele, bancário, era muito transferido. Nós casamos, ele já era transferido para Venâncio Aires. Fiquei 10 anos em Venâncio Aires, mas graças a Deus depois voltamos para Bagé quando o Banco Nacional do Comércio fechou. Sim. A senhora, Venâncio Aires tem bastante italiano, né? Não, Não? pouco italiano, muito alemão. É o oposto. Porque quando a gente pensa em imigração italiana, a gente sempre pensa na Serra, né? E aqui, os italianos chegaram antes aqui, né, em Bagé. Tinha muito italiano, mas vieram todos de Buenos Aires, o do Uruguai para Bagé. Sim, chegavam aqui e se querenciavam aqui, né? Dona Maria, eu tenho uma curiosidade, se em todos os seus anos de vida, se a senhora voltou à sua terra natal em algum momento, a senhora teve a oportunidade? Só uma vez. Mas vou lhe dizer uma coisa, como vou explicar. Não troco o Brasil pela Itália. Os meus parentes ficaram sentidos até com isso. Sim. Porque fomos em Roma, numa quarta-feira, o Papa João Paulo VI dava audiência, como fazia agora, na janela. Aí ele agradecia as pessoas presentes na praça, que estava lotado. Eu estava junto com os parentes italianos. Quando gritaram, ele agradeceu aos brasileiros. Eu levantei e comecei a abanar. Olhei atrás, tinha um grupo de brasileiros.
E meus parentes me disseram, Pia, tu é italiana? Eu digo, eu era. Não deu para voltar e não sinto saudades da Itália, porque a minha infância foi tão triste que eu não lembro de coisas boas. Sim, sim, o período não ajudou, né? Não. Dona Maria, bom, agora há poucos dias atrás, a senhora foi agraciada com o título de cidadã bagiense. Como é que a senhora avalia essa honraria? Meu Deus, eu brasileira, como eu disse, eu já me achava. Porque tantos anos de brasileira, eu nunca imaginei que eu ia ganhar essa honra de ser bagense. Agradeço os vereadores, pelo Kleber Juliane Carvalho, vereador. Eu mexi com ele até digo, olha, estou nascendo de novo. De certa forma. Ai, foi uma noite tão emocionante. Meus queridos, eu tremia tanto que até hoje me emociona, porque eu nunca pensei em ser honrada desse jeito. Sim. Dona Maria... Deixa a dona fora. Não, capaz. Bom, eu até me esqueci de lhe perguntar aqui, durante algum tempo essa sua atividade relacionada à moda, a senhora ensinou, a senhora acabou passando esse ofício para frente, certo? Olha, eu aprendi tanta coisa nessa vida que apesar de ter 86 anos, que eu gostaria de ter 68, eu aprendo até hoje. Eu sempre gostei de moda. A minha mãe era costureira, então eu convivi um pouco com moda. Eu sabia, aprendi corte, costura, então moda era o meu trabalho. Quando eu terminei com a loja, que não deu para continuar, eu, por 8 anos, fui secretária da padaria Ferrer. Não sei se lá em Na cima. Tupi Silveira, lá em cima. Isso. Foi aí que me aposentei. Sim. Tá? E perdi 6 anos de aposentadoria. Aliás, 7, porque trabalhei 7 anos no comércio aqui. Naquela época, não registravam. Mas me aposentei pela idade. Se eu vou te dizer que é 100%, não. Mas estou vivendo, não dependo dos outros. Dona Maria, eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, ter nos recebido aqui na sua casa. É muito interessante sua trajetória. Parabéns. Parabéns pelo título de cidadã bagiense, né? Agora... Ah, não, eu sou bagiense, gente. Por lei, por direito agora, Você né? é bagiense? Sim, sou bagiense. Você é bagiense, Sim. então. Nós somos 3 bagienses aqui. Quero lhe dizer uma coisa. Da minha infância, eu saí de Gênova como Antonieta Vassilotto. Fiz todo o primário, a primeira comunhão, a crisma, a Antonieta Vassilotto até o Porto de Santo. Quando fiquei sabendo que no meu registro eu não era Antonieta, eu era Maria Pia Vassilotto. Chamaram a Maria Pia, a senhora não foi. Não conhecia. Eu fui saber que eu era Maria Pia no Porto de Santo quando chamaram todos para desembarque. Então você vê, tem alguém que me conheceram como useiro. Claro, os pais não estão mais. Outro ainda se lembra e me trata ainda de Antonieta. A minha família continuou me tratando de Antonieta. Foi difícil eu entrar como Maria Pia. Mas por que Antonieta? Era por causa do nome do seu pai? Eu acho que foi porque nunca me deram. Porque naquela época, para as crianças, não se explicava Sim. nada. Tá?
Eu acho que foi meu pai, era Antônio. Que me chamaram Antonieta, pior que eu tenho os estudos, o santinho da primeira comunhão, a crisma, tudo como Antonieta. Eu não era a Antonieta, eu era Maria Pia. Sim, se não tivesse vindo para o Brasil, daqui a pouco teria sido Antonieta para sempre. Sempre. Né? Sempre. E tem outra coisa. Depois, qualquer coisa, vocês fazem. Uhum. Eu já dizia, há muitos anos atrás, eu pedi para minhas filhas que eu não queria ser enterrada, não quero. Quero ser cremada, que eu queria ser cremada, e jogarem a minha cinza aqui em Bagé. Imagina agora, Bagé, se tem mais direito. Com certeza. Que legal, Dona Maria, muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpe se houve uma falha, Não, alguma coisa. bem capaz. Tá? Muito... Mas estou muito feliz por vocês estarem aqui e por ser bagiense. E tem uma frase que eu gosto muito, eu poderia dizer, todas as regalias do mundo não valem um bom amigo. Essa frase eu acho tão importante, porque hoje em dia, se tu tem um bom amigo, tu tem uma joia dentro do coração. Sabe as palavras, Dona Maria. Muito obrigado. Esse foi o Guardados da Memória. Conversamos com a Dona Maria Pia Vaciloto Moraes. Para conferir essa produção e também outras novidades da TV Câmara, fica ligado no nosso canal 5.3 na net e também nas nossas redes sociais, através do Instagram, Facebook e também do YouTube. Ficamos por aqui. Até mais!